Meus amados irmãos, quantos vieram para ouvir a palavra? Diga um amém assim bem forte. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abram comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que tiver cheia. Aleluia. Podeis assentar, meus queridos. Aleluia. Glória a Deus. Fico feliz em ver o presbítero Isaías. Conhecemos já de longas datas esse servo do Senhor Jesus Cristo, né? Já estivemos lá na Sudã, onde ele dirigia ali, e na verdade foi uma bênção. Também nosso irmão Adelso, é isso? Nosso irmão Adelso também, esposa ali da irmã Silva, colega de faculdade. Deus abençoe este casal aí abençoado. Meus amados irmãos, nesta noite aprove a Deus trazer-nos uma palavra que primeiramente falou comigo. Amém. Eu creio nesta noite que a igreja também vai ser tocada pelo Espírito Santo. Nós servimos ao Deus do impossível. E quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, uma coisa eu quero dizer para você, que na teoria é muito fácil. Agora na prática, e é aí que eu quero ver. Glória a Deus. Aleluia. Tem um reserva aí, não tem? Deixa na agulha aí. Se isso aqui falhar, glória a Deus. Então veja bem, às vezes nós enfrentamos momentos de tragédias. Momentos de tragédias. A minha esposa aqui já mencionou, e eu passei por isso, ela passou por isso, e nós não passamos na teoria, passamos isso na prática. Glória a Deus. Melhora um pouquinho o agudo. Eu conversava com o irmão Gesicinho, e falávamos sobre Moisés, que Moisés jejuou 40 dias. Eu falei: meu irmão, as minhas filhas, irmão Paulo, passaram 80 dias no hospital. Então foram 40 dias, não foram 40, foram 80. Então eu passei, foi 80 dias jejuando. Você sabe o que é isso? Você entende isso? Então veja bem, meus amados irmãos, aqui nós estamos diante de uma mulher que enfrentou também uma situação muito difícil. Primeiramente ela perde o seu. Depois, o seu marido, que havia morrido, tinha deixado algum débito, alguma dívida. E é muito diferente hoje, quando alguém tem alguma conta no banco, né, que a pessoa vem a faltar e que por alguma ocasião perdoa aquela dívida. Aqui foi diferente. Os credores chegaram para aquela mulher e disseram o seguinte: aqui ficou um débito, aqui tem uma conta a ser paga. E ela não tinha como pagar. Ele disse: eu vou pegar os seus filhos
eles vão trabalhar para mim de graça. Vão trabalhar de graça para que a conta seja paga. Portanto, irmãos, esta mulher só tinha tragédia na sua vida. Primeiramente, o seu marido. Depois, ela ia perder os seus filhos. Só que, nesta história aqui, ela nos ensina que Deus é capaz de mudar as coisas. Deus é capaz de mudar a história. Deus é capaz de recuperar em bênçãos aquilo que é uma tragédia. Eu não sei, meu querido, o que tem passado na tua vida. Deus me revela que tem pessoas aqui que têm passado por tragédias na sua vida. Só que através destas tragédias Deus vai transformar ela em vitória. Deus vai transformar ela em bênção. E em breve você vai subir aqui nesse púlpito ou em um outro e vai testificar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Aleluia. Eu quero nesta noite chamar a sua atenção para algumas reflexões, para que a tragédia transforme-se em vitória, transforme-se em bênção. É necessário você passar por algumas etapas. É necessário você passar por um processo. Porque, irmão, todo crente tem um vale para passar. Todo crente tem um deserto para passar. Todo crente tem uma caverna para entrar. Todos. Tá? Só que tem um mistério aqui, irmão Adonias, que você passa pelo deserto, você passa pelo vale, você entra na caverna às vezes para se esconder, só que Deus manda você sair da caverna, e lá na caverna você vai para o monte. Aleluia, glória a Deus. As 3 etapas são as tragédias. O monte é a vitória que Deus vai trazer para você. Aleluia, glória a Deus. Vai entrando no mistério, irmão, que você vai entender o que Deus tem para você nesta noite. Aleluia. Sabe qual é a primeira etapa que você tem que entender para que aconteça a vitória na tua vida? Primeiramente é reagir à situação. Reagir à situação. Veja bem, esta mulher aqui, ela fez algo. Ela não ficou parada. Ela não ficou esperando. Ela não se sentou, esperou a bênção cair do céu. Ela começou a agir. Eu sempre digo lá no 40, né, uma frase que os irmãos já sabem, e eu vou repetir aqui: se nós agirmos, Deus agirá. Agora, se a gente ficar aqui sentado, Deus também não vai mover nem uma palha. Se a gente não está nem aí, meu irmão, e aí? Tem que agir para que aconteça alguma coisa. Aleluia. Ela não ficou parada, ela foi ativa. Ela enfrentou a tragédia. Oh, aleluia. Ela enfrentou, ela foi procurar o profeta. Ela foi procurar o homem de Deus. Sabe o que acontece, meus queridos irmãos? Algumas coisas que precisam ser evitadas pelos crentes nos dias de hoje. Primeiramente, chama-se fatalismo. E o que é isso, pastor? Fatalismo é aquele que pensa: não, o que tiver de acontecer, vai acontecer. O que acontecer, vai acontecer. Eu lendo na Bíblia Sagrada, eu li no livro do profeta Daniel que Deus é aquele que muda os tempos, as horas, as estações. Se for necessário até parar sol e lua, Ele para entregar a bênção para um servo do Senhor. Todos concordam com isso? Levanta a sua mão assim e dê um brado de vitória aí. A segunda coisa que acontece dentro de situações adversas é a autopiedade. E você entende quando eu falo o que é autopiedade? São aqueles que chegam para Deus e isso só acontece comigo. Isso só acontece comigo, né? Fulano de tal abençoado, fulano de tal, né, está na bênção, está só no tutano. Só que eu aqui estou passando necessidade, eu estou desempregado, eu estou com família doente, e é isso, e é mais aquilo. Autopiedade. Para com isso,
meu amigo, você está enfrentando uma tragédia. Aleluia. Diz a Bíblia que Deus não manda tentação além daquilo que a gente possa suportar. Você tem que passar por ela, tem que passar por esse deserto antes de ir para o monte. Aleluia. Você pensa que a vida de crente é só bênção, de bênção, bênção e vitória em vitória? Não é assim não, meu querido. Tem que passar pela prova, tem que passar pela provação. Sabe o que é, meus queridos? Você ficar 80 dias no deserto, 80 dias na tragédia. Mas está aqui a igreja do 40 que me acompanhou em oração com isso. Está aqui o presbítero do Basílio e os amados irmãos que chorou juntamente comigo, que orou, que fez campanha de oração também. Mandei mensagem para todo mundo. Era a gente aqui no Pará, no Mato Grosso, no Tocantins, na Bahia, gente orando pelas minhas filhas. E eu estava na tragédia. Só que eu chegava diante do púlpito da igreja, tinha vezes que eu não conseguia pregar, eu chorava. Só que ao mesmo tempo a minha confiança em Deus, ela nunca, aleluia, se desvaneceu, não. Aleluia. E não ficava procurando resposta, irmão Paulo, não. Aleluia. Porque às vezes nós queremos estar indagando a Deus o porquê disso, o porquê daquilo. O que é isso, meu querido? As perguntas não são para nós, não os porquês. Isso é para Deus. Aleluia. Sabe qual é a outra fatalidade dentro da situação? A condenação e a acusação. Eu vou lhe explicar isso. Alguém pensa assim: se eu passo por isso, é porque Deus não me ama, é porque Deus não ama fulano de tal, é porque você não é bom, é porque só pode ser pecado, né? Que tanta prova que é isso, que tanta taca de Jeová na costa dessa pessoa ou daquela pessoa. Meu irmão, para com isso. Para com isso. Fulano de tal está pagando, ele está pagando. Você não sabe qual é o mistério de Deus na vida dele ou na vida dela. Quem sabe é ele e quem sabe é ela. Enquanto eu me coloco de pé pregando aqui nesta congregação, eu não sei o que se passa na tua vida, serva de Deus, mas o meu Deus sabe, e Ele manda dizer para você que Ele está junto com você nesta tragédia, e Ele vai te tirar de lá. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos na Bíblia Sagrada algumas pessoas que também enfrentaram estas tragédias. Aleluia. Um deles foi o rei Josafá. No livro de 2 Crônica, capítulo 20 e versículo 3, nós vamos ver ali que ele firmou, aleluia, um pacto com Deus e buscou a ele quando os amonitas vinham para feri-lo, aleluia. Mas Josafá, ele não recuou. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quer um outro exemplo bíblico? O rei Davi, quando estava em Ziclag, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30 e versículo 6, nós vamos encontrar ali, vamos ver que Samuel, diz a Bíblia, ele se fortaleceu no Senhor. Quando toda a equipe, quando toda a tropa chegou ali em Ziclag, e que toda aquela gente, todos os amalequitas, gente que era inimigo do povo de Deus, quando chegou ali, pegaram as mulheres, prenderam as mulheres, os filhos, né? Matavam os filhos e prenderam e levaram escravo aquela gente. Quando Davi chega a Ziclag, sabe o que acontece? Quando ele chegou ali, o povo começou a contar para ele, para o rei, o que se passava. Diz ali que todo o povo, todo o exército de Israel, eles choraram tanto, meus amados irmãos, que eles não tinham força. Eles pararam de chorar porque não tinha mais nem força para chorar. Não tinha mais nem força para chorar. Davi tinha 600 homens, 200 deles
caíram cansados, não conseguiam lutar, não conseguia pegar a sua espada para a luta. E Davi se vira para os 400 dizendo: ei, vocês ainda têm coragem, ainda têm força para lutar? Eles disseram: temos. Pega a sua espada e vamos à peleja. E correram e foram atrás e pegaram as mulheres de volta. Inclusive 2 mulheres de Davi estavam lá também. Trouxeram os filhos, trouxeram as ovelhas, trouxeram o gado, trouxeram tudo de volta, porque, irmãos, Davi não recuou. Diz a palavra que Davi se fortaleceu no Senhor Jesus. Eu pergunto para você: aonde está a tua força? Você tem se fortalecido em quem? Aleluia.